Glória a Deus. Só tua presença é o que nos basta. E por onde formos, onde estivermos, vamos levar a presença dEle. Amém? Glória a Deus. Graça e paz. Glória a Deus. Aleluia. É bom estar aqui. É bom estar aqui. Amém? Eu tenho uma boa notícia para você hoje. Eu tenho uma ótima notícia para você. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus está aqui. Nós estamos com uma série de ministrações nesses 40 dias que chamamos de Quaresma. E você que está aqui desde a primeira ministração, quantos aqui estão acompanhando todas as ministrações, todos os domingos estão recebendo, sendo ministrados. Então nós começamos aqui falando sobre o sangue de Jesus que nos trouxe redenção. E depois falamos sobre o sangue de Jesus que nos trouxe perdão. E depois o apóstolo, domingo passado, ele falou sobre o sangue de Jesus que nos trouxe salvação. E são 7 ministrações nessa série, nesses 40 dias que antecedem a Páscoa. E que nós estamos falando sobre o poder redentor do sangue de Cristo, sobre o sangue de Jesus. E nessa noite nós vamos falar sobre o poder do sangue de Jesus, obrigado, que nos trouxe libertação. O poder do sangue que nos trouxe libertação. Nós estamos reafirmando, nós estamos declarando a suficiência absoluta do sangue de Cristo, do sangue de Jesus. Como foi cantado aqui, como foi falado aqui, Cristo é suficiente. Cristo é tudo aquilo que nós precisamos. Nós vamos falar sobre o sangue de Jesus na libertação. Porque você já sabe, você já conhece sobre o sangue de Jesus, sobre aquilo que Ele fez por mim e por você naquela cruz. Mas só que é preciso nós, mais do que isso, nós trazermos para nós essa consciência. Nós temos esse conhecimento, nos aprofundarmos nisso. Eu quero começar dizendo uma frase de um homem, Paul Washer. Eu não sei se dá para o Gabriel colocar aqui, mas uma frase que tem mexido comigo esses dias. Essa frase eu extraí do livro dele, do Evangelho Verdadeiro. Essa frase ela fala que o cristão ele vive entre 2 dias. O dia que Cristo foi pendurado diante dos homens e o dia que todos os homens se encurvarão diante dele. E nós vivemos nesse meio, nesse dia, nesse tempo que nós podemos chamar de hoje. Porque se estamos aqui, Deus nos trouxe, nos tirou da eternidade para que pudéssemos estar aqui neste lugar. Aqui nessa terra para cumprir um propósito, um plano. Nascemos da vontade dEle. Fomos criados por Ele, Ele é antes de todas as coisas, está escrito. Já havia sido predito nas Escrituras Sagradas sobre a cruz, sobre a morte de Jesus, sobre a redenção, sobre a salvação, sobre o perdão e sobre a libertação. Aquilo que Ele fez por nós. E aqui nós estamos para podermos entender melhor sobre isso, sobre esse sangue vertido naquela cruz. Vivemos entre esses 2 dias. O dia que nascemos e o dia que vamos ter que prostrar diante dEle. Todos irão prostrar diante dEle. Todos aqueles, mesmo você gostando ou não, mesmo você falando bem ou não, mesmo você o bem dizendo o nome de Jesus ou não, mesmo você sendo pecador e falho aqui ou não, todos vão estar prostrados diante dEle.
Seria bom que nós dobrássemos nosso joelho aqui. Seria bom que encontrássemos a graça aqui para nos prostrarmos diante dele e pedirmos misericórdia de Deus, para que não corremos o risco de chegar lá, a rótula de nossos joelhos sejam quebradas diante dele, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus o fez, o nome que está acima de todo nome, ele é todo-poderoso. Ele é o majestoso, o excelso, o sublime. E um dia eu e você, todos nós vamos estar lá diante dele, prestando conta da nossa vida, nos rendendo diante dele. E precisamos vivenciar isso aqui. Precisamos aprender isso aqui. Porque essa palavra, esse livro, há uma linha, há um fio de escarlata que ele transpassa, que ele passa, que ele ultrapassa toda a história das Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse. Nós vimos marcas do sangue de Jesus. A começar de Gênesis, quando o homem caiu, quando o homem pecou, tentou se cobrir com folhas de figueira, Deus teve que ir lá, matar um animal, pegar a sua pele e vestir as vergonhas daquele homem, tampar a nudez daquele homem. Um sangue foi derramado de um animal inocente ali, por causa do erro, da culpa do homem, do pecado. Assim as nossas vidas, nós trazemos de lá, dessa natureza, essa vergonha, essa nudez, da qual somos cobertos por esse sangue vertido naquela cruz. Eu quero que você abra comigo em Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4. É bom estar aqui. Deus está aqui. Lucas capítulo 4, versículo 14. Perdão, 16. Todos encontraram? E foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. Fala comigo, como era o seu costume. E levantou-se para ler. Versículo 17. Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías, e desenrolando-o encontrou o lugar onde estava escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos necessitados, aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Versículo 19. Para proclamar o ano do favor do Senhor. Versículo 20. Então fechou o livro, devolveu ao assistente, sentou-se na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Versículo 21. E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Posso ouvir um glória a Deus? 30 anos aqui Jesus tinha, trabalhando com seu pai, próximo ali da sua cidade. Ficava na Galiléia e estava em Nazaré, onde havia seus familiares, seus irmãos, suas irmãs ficavam ali. Jesus já havia operado alguns milagres, mas como era de costume, Jesus sempre estava nas sinagogas ensinando.
E como era de costume nas sinagogas, quando ia algum visitante lá, eles entregavam um livro para que esse visitante pudesse ler e explanar a leitura bíblica. A leitura bíblica não, dos pergaminhos. Então, quando Jesus entra na sinagoga aqui na sua cidade de Nazaré, o zelador, ou o ministro, entrega nas mãos de Jesus o livro de Isaías. Como nós vemos aqui, Isaías escreveu 700 anos antes de Jesus. Isaías havia predito que vinha um libertador. Isaías havia dito que vinha o Messias, 700 anos antes de Cristo. Coloca para mim aqui, Gabriel, Isaías 61, versículo 1 e 2. Para que possamos ver a palavra do Senhor se cumprindo ali em Jesus. Antes, versículo 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Versículo 2. Para proclamar o ano do favor do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. 700 anos antes, Isaías escreve aqui no seu livro, desse capítulo, falando sobre Jesus que viria, falando sobre o libertador que viria, sobre a liberdade que viria, sobre a libertação que viria, sobre o seu povo. E Jesus aqui então na sinagoga, na sua cidade, ele abre o livro e ele lê, e ele disse que hoje se cumpriu, hoje estava se cumprindo aquilo que Isaías havia escrito, aquilo que Isaías havia predito no seu livro. E ele era o cumprimento dessa palavra, ele era o Messias. Quantas vezes no passado, apóstolo, nós orávamos e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas, eu vou começar a pregar na rua. Não tem nada a ver comigo, meu irmão, não tem nada a ver com a gente. É tudo com Ele. É tudo Jesus, é tudo para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós somos miseráveis, necessitamos e carecemos do amor de Cristo, do amor de Deus, desse sangue vertido naquela cruz. Muitas vezes falamos jargões aí, sangue de Jesus tem poder da boca para fora, eu tenho que tomar o cuidado. Muitas vezes você sabe falar, mas você tem que aplicar na sua vida, no seu dia a dia. Você tem que tomar posse disso, nós temos que aprender. Nós temos que conhecer, vivenciar a cada dia. Porque há marcas do seu sangue por toda a Bíblia Sagrada. Como eu falei de Gênesis a Apocalipse. Em Êxodo capítulo 12, quando é instituída a Páscoa, Deus fala para Abraão, Deus fala para Moisés e Arão, fala para o meu povo, para sacrificar um cordeiro ou um carneiro, e o seu sangue passar pelos umbrais das portas, porque o anjo da morte virá. Olha só, antes era um animal por cada pessoa. Em Êxodo nós vimos um animal por cada família. E hoje, Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo. Então, Deus falou para Moisés para passar nos umbrais da porta, aplicar nos umbrais da porta, que o anjo da morte viria. E se tivesse a marca do sangue, iriam passar longe. Não afetariam aquela casa. Olha só, eu preciso aplicar o sangue, não é somente passar. Eu preciso aplicar isso na minha vida, nós precisamos aplicar isso no nosso dia a dia. Porque um preço foi pago, uma dívida foi rasgada, foi cancelada, que era contra nós por causa desse sangue. A gente devia mais do que a gente imaginava, meu irmão. Nós vimos aqui
pastor Tininho ministrando, falando sobre isso, 10 mil talentos. Era impagável. Não tinha como pagar. Somente o precioso sangue de Cristo tinha como pagar, e pagou pelo meu, pelo seu pecado, pelo nosso pecado, naquela cruz. A libertação que o sangue de Jesus Cristo traz, ela tem um poder para acabar com a escravidão, para cancelar essa dívida que era contra nós, e restaurar a nossa identidade como propriedade exclusiva de Deus. Estávamos perdidos, estávamos mortos, não tinha como nos salvar. É como se você estivesse lá debaixo, lá no fundo, pronto para morrer, esperando a sua hora, para ser crucificado, para ser pregado numa cruz. E a propósito, irmão, a cruz que Jesus carregava, ela pesava mais de 100 quilos. A haste principal pesava quase 80 quilos. E a horizontal pesava quase 50 quilos. Imagina, meu irmão, 100 e poucos quilos. Jesus carregando 600, 700 metros ali. Por amor a nós. Perdoar os nossos pecados. E era para a gente estar lá, e muitas vezes a gente não entende. Ou muitas vezes você quer fazer uma troca como aquele servo que não quis perdoar o seu conservo. Quando chegou o patrão, falou assim: ó, sabe aquela dívida, você não precisa pagar, você está perdoado. Mas no início ele falou assim: como é que você vai pagar? Vende seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos. Ele havia dito: não, me espera um pouco, eu vou pagar. Não tem como pagar. É impagável. Para os gospel, para os irmãos, eles acham que tem como pagar. Eu vou pagar. Os religiosos, eu vou jejuar, eu vou entregar o dízimo, eu vou ler 3 capítulos por dia, eu vou orar. Tentam negociar, não tem como negociar, meu irmão. Ou você se rende, ou você se joga, ou você adora, ou nós estamos fritos. Nós estamos debaixo da ira de Deus. Essa mesma libertação não é apenas um ato de Deus para conosco, quando nos entregamos a Ele, mas também é um processo de cura, de restauração da cegueira espiritual, que é capaz de nos promover a visão sobre a nossa real condição, como nós estamos. Tudo isso aqui tem um motivo. Deus não pode salvar pessoas que se veem como vítimas do pecado, não. Apenas pecadores, confessos e arrependidos. Ele pode nos salvar. Há uma libertação completa que Deus deseja liberar sobre nós, ao ponto de fazer com que os pecados sejam completamente apagados, não mais lembrados, como se eu e você não tivéssemos cometido esses pecados. Está em Miqueias, no capítulo 7, nós podemos ver esse versículo, que ele fala sobre isso, 18 e 19, Miqueias 7, 18 e 19, coloque aí, Gabriel. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar o amor leal. Versículo 19. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isaías 43, versículo 25.
Isaías 43, versículo 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que dos seus pecados não se lembra. Que amor é esse? Que Deus é esse? Jesus tem misericórdia de nós. Pastor, mas como é possível acessar, como é possível ter essa libertação, ser verdadeira na minha vida, porque eu não consigo me libertar. O pecado, ele grita, ele fala mais forte na minha vida. Não tem como se não for pelo meio do sangue de Jesus Cristo. Aqui eu quero citar, colocar alguns pontos. E o primeiro ponto é: seja livre do domínio do pecado. Primeiro ponto: seja livre do domínio do pecado. O pecado, ele nos domina. O pecado, ele nos prende. O pecado, ele nos engana. O pecado, ele nos cega. O pecado nos impede de ouvir a voz de Deus. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha só o que Deus disse para Caim. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Quem diz para Caim? O Senhor. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Porque desfaleceu o seu semblante. Versículo 7. Se você fizer o bem, não se levantará. Se porém não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha só, o pecado está à porta. Caim, você tem que dominar esse pecado. Isso aqui é para mim, é para você, porque temos essa natureza. A natureza pecaminosa, corrupta, ruim. O nosso coração é ruim, o nosso coração é corrupto. Mais que todas as coisas, está escrito em Jeremias no capítulo 17. Enganoso é o coração. E precisamos dominar isso. E nós não conseguimos dominar isso. Por nosso próprio esforço, nós não conseguimos. Mas através do sangue de Jesus nós conseguimos, nós aplicamos e nós podemos vencer, neutralizar, combater, para que esse pecado não domine a nossa vida. Se a natureza pecaminosa dominar uma pessoa, certamente ele não vive como um filho de Deus. E um filho de Deus tem que viver baseado nas Escrituras Sagradas, baseado naquilo que Jesus fez na cruz, através do sangue de Jesus. Por meio do sangue de Jesus Cristo, nós acessamos a libertação do domínio do pecado. Isso significa que não somos mais escravos dele. Agora em Cristo Jesus nós nos tornamos escravos da justiça. Servimos a Deus. É que eu estava falando, eu não concluí. Imagina alguém tirando você lá da masmorra, de uma bancarrota. Não tinha saída para você a não ser a morte. E alguém chega e fala assim: ei, fulano de tal, vem cá, seu nome é esse? É. Meu tio botou teu nome na herança. E você agora está livre. Ele não esqueceu de você, ele lembrou que tinha você. Você está livre, fulano. Qual seria a reação nossa? Voar nesse pescoço desse primo nosso, sim ou não? Eu ia morrer. Ia ser pregado uma cruz. Imagine, pastor Arnaldo, alguém chegasse para você, falar assim: pastor Arnaldo, sabe aquela conta que você me devia? Daqueles vídeos que eu comprei que não chegou? Aquela conta de 30 mil reais, pastor Arnaldo, está paga, você não precisa me pagar, você não me deve nada. Qual seria a reação dele? Rapaz, ia abrir um sorriso de orelha a orelha. Imagina se eu chegasse para o Francinaldo e falasse assim: Francinaldo, sabe aquela conta de 100 mil reais que tu me devia? Pois é, você não me deve mais nada, está pago.
Ele deu só um sorrisinho de boca ali. Não é brincadeira. Imagina. Alguém chegar para você, sabe aquela conta de 10 mil talentos que você devia? De trilhões. Está pago. Você não deve nada. Mas só que aí a pessoa chegar para você e falar assim, ó, tem uma coisa também, a conta foi paga, você está ali, só que você vai ter que fazer tudo aquilo que meu pai quiser, tá bom? Você faria sim ou não? Claro. Lógico. Óbvio. Até mais ainda. Me colocaria à disposição mais ainda. A morte estava me esperando. A cruz estava me esperando. E agora alguém me resgatou, a dívida foi rasgada, um crédito foi colocado em cima de mim, não somente pago a dívida, mas foi creditado algo sobre a minha vida. É isso que o sangue de Jesus representa para nós. Algo que foi cancelado, algo que foi rasgado. E por que a gente não obedece? Por que a gente não faz? Por que a gente muitas vezes não ora mais, não lê mais a palavra, não lê mais a Bíblia? Será que nós estamos muito religiosos, gospel? Estamos vivendo tempos muito difíceis. Eu não sei para você, que antigamente a gente falava, hoje eu matei 1 leão e 2, agora a gente não está matando mais não, só está deixando tonto, porque não consegue mais matar. E a crise está aí instalada. Vários disjuntores foram desligados. Da economia, do amor ao próximo que se esfriou. Ninguém está mais nem aí para outra pessoa. E é isso, justamente isso que significa, que simboliza a cruz. A haste maior é o amor a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Isso tem que ser algo aqui na minha vida, no meu coração. O propósito central da minha existência aqui é amar a Deus acima de todas as coisas. E a haste horizontal é amar o meu próximo como a mim mesmo. Meu irmão, a gente não consegue. A gente não consegue. Eu não consigo amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não consigo amar o próximo como a mim mesmo. Somente o sangue de Jesus, somente a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Por causa dessa natureza. Por causa disso que está aqui, que não sai, eu preciso neutralizar a cada dia. Eu preciso combater a cada dia essa vontade pecaminosa, esse desejo terrível. A libertação desse domínio começa e acontece em 2 momentos. A libertação desse domínio acontece em 2 momentos. Primeiro, quando eu entrego a minha vida completamente a Jesus. Quando eu entrego a minha vida. Quando eu entendo aquilo que Ele fez por amor a mim também, para me livrar da ira vindoura. Abra comigo em Romanos capítulo 6, versículo 18. Versículo 17. Perdão, nenhum nem outro, é o 12. Romanos 6, versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Versículo 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Versículo 14. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus. Versículo 15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Versículo 16. Vocês não sabem que quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem, quer escravos do pecado,
que leve à morte, quer escravos da obediência, que leve à justiça. Versículo 17. Mas graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Versículo 18. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Essa é uma noite de libertação, meu irmão, na nossa vida. Essa é uma noite de libertação através do sangue de Jesus. Precisamos ser livres, precisamos ser libertos do pecado, dessa natureza que nos contagia, que nos impede de nos aproximarmos de Deus, que nos impede de virmos para a igreja, que nos impede de ir para a célula, que nos impede de ler a Bíblia, que nos impede de orar, que nos impede de jejuar, que nos impede de amar a Deus acima de todas as coisas, que nos impede de amar ao próximo como a nós mesmos. Precisamos mortificar essa natureza. E a gente alcança a libertação. Começa esse domínio, primeiramente é nos entregando a Ele. É onde acontece uma mudança na nossa vida. De pecador passa a ser santo. De pecador passa a ser um santo irmão. Esse é o passo. Esse é o primeiro passo. Segundo, você decidir diariamente viver em santidade. Um dia de cada vez, tomando a escolha de decidir viver de acordo com a sua nova identidade em Cristo. Quanto mais próximo de Deus e da sua palavra, mais distante você estará do pecado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, sejam com a mente preparada, prontos para agir, mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Versículo 14. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Versículo 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Versículo 16. Pois está escrito: sejam santos como eu sou santo. Aqui começa uma nova vida. Aqui começa uma nova história. Uma vida rendida. Uma vida de santidade. Coloca para mim versículo 18, Gabriel. Versículo 18. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Versículo 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Versículo 20. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Lewis disse: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode me satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui criado para um outro mundo. É assim somos nós. Nós somos criados para o outro mundo. Mas como está o seu coração, o seu desejo? O que tem te dominado? O que tem satisfeito a sua vida? O que tem te alegrado? Será que você se alegra vir para esse lugar, para a casa de Deus? Será que você sente prazer? Eu amo estar aqui. Louvo a Deus por essa igreja, por esse ministério, pela vida dos meus líderes, dos meus apóstolos. Como sou grato a Deus. E aqui nessa vida, meu irmão, a gente tem que orar sem cessar e a tudo dar graça. A tudo agradecer. Só agradecer. Segundo, eu estou terminando.
seja livre da culpa do pecado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Efésios capítulo 1, 7 e 8, não precisa colocar aqui. Então a segunda coisa, nós sermos livres da culpa do pecado. A graça de Deus foi nos dada de graça, mas não foi barata. A graça de Deus custou a vida de Cristo. O sangue de Cristo nos liberta e nos restaura. E nos livra de toda a culpa do pecado. Terceiro, seja livre da acusação espiritual. Apocalipse 12, 10 e 11, é o último que eu vou ler. Apocalipse 12, 10 e 11. Seja livre da acusação espiritual. Coloca aqui, Gabriel. Apocalipse, Gabriel ainda está por aí ou não? Apocalipse 12, 10 e 11. Então ouvi uma alta voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus, de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Versículo 12. Portanto, celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra, do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. O acusador do nosso passado fica sempre buzinando no nosso ouvido sobre coisas que fizemos, e muitas vezes a culpa vem sobre nós. A acusação é constante. Todos os dias o diabo fica nos acusando. Quando nós vimos aqui, ele vai continuar fazendo isso, porque isso é do feitio dele. É ficar acusando a mim e a você. Mas nós vencemos através do sangue de Jesus. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus. E quando o inimigo lembrar do seu passado, lembrar você do seu passado, dos seus erros, você pode lembrar ele sobre o futuro dele, da condenação que o aguarda ele. Fala o meu nome, eu sou livre. Eu fui liberto através do sangue de Jesus. Não deixe que o diabo possa acusar mais a sua vida. Trazer você, colocar você lá no passado. Como o apóstolo Paulo disse em Romanos, no capítulo 8. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem um presente, nem um futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Então, se o diabo acusar você, você lembra dele, do final dele, do que o aguarda, e do sangue de Jesus que está sobre a sua vida. Por meio do sangue de Jesus, nós somos livres da morte espiritual e da morte eterna. Eu gosto de dizer que quem morre uma vez, vive duas. E quem vive uma, morre duas. Dá para entender ou não? Se você morrer, se você nascer de novo aqui nessa terra, você vai ter vida espiritual e vida eterna. Agora, se você viver aqui nessa terra, como deixa a vida me levar ou leva eu, você vai levar a sua vida e você vai morrer espiritualmente e morrer eternamente. Então é melhor a gente parar, pensar, e é melhor você morrer uma vez e viver duas.
do que você viver uma e morrer duas. Posso ouvir um amém? Talvez você se pergunte, era realmente necessário que Jesus Cristo morresse por nós? Porque Deus não fez de outra forma, de uma forma diferente para Ele fazer? E para essas perguntas, eu vou deixar uma resposta de uma frase de um teólogo, de um britânico, que diz assim: quem não entende a necessidade da cruz, não entende a gravidade do pecado. Vamos ficar de pé? E aqui eu quero concluir com só mais um versículo. João capítulo 8, versículo 34. João capítulo 8, versículo 34. Jesus respondeu: em verdade eu lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Versículo 35. O escravo não tem lugar permanente na família. Eu vou repetir: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Versículo 36. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Serão livres. Versículo 37. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma liberdade, há uma libertação, através do sangue de Jesus. E precisamos tomar posse nessa noite, dessa libertação, de todo domínio do pecado sobre a minha vida, de toda acusação, sabe, de toda culpa, de toda morte espiritual, de toda morte eterna. Viva para Ele, se entregue a Ele, se renda a Ele. Já chega de tentar de um lado e de outro. Olha só como está a sua vida. Você muitas vezes tem tentado e não tem conseguido. Somente através do sangue de Jesus nós vencemos, e o sangue de Jesus nos basta. Nós cantamos essa canção. Nós precisamos viver entre esses 2 dias. O dia que Cristo foi pregado numa cruz perante todos os homens, e o dia que todos nós estaremos prostrados diante dele. Há uma oportunidade hoje. Há um convite para você hoje especial. E esse convite, ele tem um nome, está escrito liberdade nesse convite. Porque você não foi projetado para a escravidão, você foi projetado para a libertação, para ser livre de todo esse pecado, de toda essa acusação, de toda essa culpa que você carrega. Seja livre nessa noite. Nós vamos adorar a Ele e depois nós vamos orar. Feche os seus olhos aí. Eu não posso fazer isso, mas o Espírito Santo pode. O Espírito Santo já está falando com você aí. O quanto nós precisamos dessa liberdade, dessa mudança. Chega de mentira, chega de prostituição, chega de engano, enganar o seu cônjuge. Abra os seus olhos. Ele veio para libertar os cegos, aqueles que não conseguem ver com seus olhos espirituais. Precisamos dessa libertação. Feche os seus olhos, vamos adorar a Ele. Vamos adorar a Ele. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Abra sua boca e eu adoro. Pelos cravos em suas mãos,
mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou